Queridos, por gentileza, abre as vossas Bíblias no livro de Reis, primeiro livro de Reis, capítulo de número 17. Por gentileza, quero trazer aquilo que Deus me colocou no coração. Desde o dia em que fui convidado, eu estou falando com o Senhor sobre a mensagem, o Senhor me confirmando essa mensagem. E hoje, através da boca do missionário Oswaldo, Deus confirmou ali. Amém? 17, versículo 8. Quem encontrou, diga amém. Amém. E diz assim: então veio a ele a palavra do Senhor dizendo, levanta-te. Deus fala com quem está sentado ou caído. Vai a Sarepta, que pertence a Sidrom, é o vale, viu? Habita ali. Eu ordenei uma viúva que lhe te sustente. Amém? Assenta aí. Glória a Deus. Queridos, Igreja de Cristo, amados do Senhor, nós estamos diante de um texto bem apropriado para os dias de hoje. Um texto bastante conhecido, porém muitos pregadores, usados pelo Espírito Santo, são conduzidos a falar desta palavra direcionada a esta viúva. Mas hoje eu quero falar do chamado deste homem chamado Elias, aonde a Bíblia não dá muita referência dele, pastor Roberto. A Bíblia não dá referência de Elias, simplesmente fala que é Elias o tisbita. Tisbita não porque é sobrenome de Elias, não, é porque ele era de um povoado de Tisbe, das regiões de Gileade, das montanhas de Gileade. Era um homem desconhecido, e Deus chama Elias para levar uma grande missão. Eu vejo dentro desse texto Deus levantando Elias do anonimato, um homem desconhecido, tirando Elias de uma cidade, de um lugar desconhecido, de um povo desconhecido, e trazendo para fazer uma grande missão no tempo do reinado de Acabe, aonde foi, depois da morte de Salomão, o pior rei que Israel já encontrou. E nós vemos Deus chamar Elias para levar uma mensagem de juízo à nação que estava corrompida por causa de um rei que perdeu a direção de Deus. O texto vai dizer que Acabe, ele se corrompeu, ele deixou Deus, abandonou Deus, desobedeceu Deus, foi o pior rei. E além de fazer tudo isso, Acabe ainda se casa com Jezabel, e Jezabel traz para dentro de Samaria os seus altares, os seus deuses, e começaram ali o povo de Israel a adorar o Baal, o Deus da prosperidade. E Deus tira Elias. Vou conjecturar. Tira Elias do interior. Um homem que não tinha formação. Um homem que não era profeta, não estudou nas escolas de profetas. Um homem que não passou pelo colegiado sacerdotal. E eu já quero pregar aqui nessa noite. Ei, deixa eu te falar, não precisa ter título para fazer a obra de Deus. Às vezes, queridos, estamos esperando uma credencial de obreiro, pastor Roberto, para sair no campo, e Deus não precisa da sua credencial. Basta ser chamado, escolhido e ter a presença de Deus, porque a obra está esperando você. E nós vemos aqui, queridos, que Elias vai diante do rei, um rei perverso, um rei que tinha uma mulher
chamada Jezabel, que matava profeta, e agora este homem sai do anonimato, vai ao palácio do rei profetizar juízo de Deus para a nação pervertida. Queridos, é só quem tem Deus no coração, é só quem tem confiança em Deus, que pode chegar diante de um rei e falar assim: olha, não vai haver chuva, não vai haver orvalho, enquanto, aleluia, enquanto eu não ordenar que chova. Aleluia. Eu quero pregar aqui. Vou fazer uma pregação expositiva e trazer algumas informações. Queridos, quando Deus chama, Ele capacita, Ele te dá coragem, Ele te leva a lugares que você nunca imaginou estar pregando. Quando Deus chama missionário Reginaldo, Ele garante. Ora, Acabe poderia naquele momento tirar a vida de Elias, porque naquele tempo matava-se os profetas. Jezabel fazia campanha para descobrir aonde os profetas moravam para matar. E nós estamos, querido, vivendo tempo semelhante, pastor Roberto. Eu confesso para os irmãos aqui, abrindo um parênteses, que nós não fomos bem recebidos onde nós estamos. O inimigo levantou a boca e falou: nós não te quer aqui. Mas Deus me deu autoridade para falar assim: você não quer, Satanás, mas quem me enviou quer. Deus poderoso. E depois, orando pelas madrugadas, Deus me revelou: eu quero a igreja do jeito que eles queriam, a igreja morna, onde o Senhor vai vomitar, a igreja fria, a igreja que não ora, a igreja que não está buscando. E eu falei: Jesus, é isso mesmo? E Deus trouxe um profeta de Niquelândia para confirmar diante do povo de Deus que eu não estou ali porque eu quero, foi porque aquele que está lá mandou. Ora, irmãos, coisa boa é ficar dentro do templo, pastor Roberto. Eu estava tranquilo na 9 Norte, estava no conforto, pastor Roberto. Elias estava no conforto do seu povoado. Meu Deus. E agora Elias está confrontado, porque o versículo seguinte vai falar que Deus fala: Elias, retira-se daqui, vai para o deserto de Queribe e lá permaneça até que eu dê outra ordem. Agora vejam bem, o profeta agora profetiza diante do rei Acabe. Deus manda ele se retirar e ir para o deserto. Sabe o que Deus está falando aqui nessa noite? Que ninguém quer o deserto. Ninguém quer sair diante de 4 paredes do conforto para ir para o deserto. Porque lá no deserto, querido, é a escola de Jesus. É lá no deserto que a gente aprende a jejuar mais, que a gente aprende a orar mais. Sabe por quê? Porque no deserto falta recursos. E quando falta recurso na vida de um homem e de uma mulher, a primeira coisa que ele faz é descer nos pés do Senhor e clamar o Deus do céu. O interessante é que Deus fala: Elias, fique lá, bebe da água do ribeiro, e eu vou mandar corvos de manhã e de tarde. Você sabe o que é estar no deserto e não ter nada? Você sabe o que é estar no deserto e falar: Jesus, me socorre? Sai para o deserto para você ver o que é passar necessidade. Sai para o deserto quando o carro quebra e você não tem recurso. Sai para o deserto quando acaba a gasolina. Sai para o deserto onde você tem que passar o dia todo sem tomar café. Vai para o deserto para você ver o que é.
Deus quer tirar você desse conforto. Esta noite Deus está falando: ei, sai desse conforto da igreja grande, vai para o deserto, lá tem vida, lá tem pessoas te esperando para ouvir a tua palavra. Sabe o que acontece, queridos? Tem pessoas que não é eu e nem o pastor e nem a liderança que vai ganhar, é você. Porque a palavra poderia estar com outro profeta mais próximo de Acabe, mas Deus foi tirar Elias para falar diretamente ao rei. Nós vemos aqui que agora Elias está no deserto, bebendo água do ribeiro, está comendo pão de manhã e de tarde. Deixa eu pregar aqui de novo. Quando Deus manda, Ele cuida. Quando Deus manda, Ele cuida. Deixa eu te contar aqui deixa eu pegar nessa mensagem aqui e contar para vocês uma coisa bem interessante. Deus me mandou lá para o mutirão e eu estava com uma dívida. Eu falei: Jesus, como é que eu vou fazer, Senhor? Porque eu trabalho, mas a gente adquire dívidas. Meu filho está fazendo tratamento e o psicólogo e os remédios são caros. Eu falei: Jesus, e agora? Eu anunciei um carro, falei: vou ficar de a pé. E o Senhor falava: meu coração, filho, confia, acredita. E eu falei: Jesus, e agora? Anunciei. Passou mais de 15 dias o anúncio, muita gente visitou o anúncio. Até o pastor Juliano visitou o anúncio, me ligou. Um irmão chegou lá em casa e falou: é meu carro. Eu falei: pode tirar o anúncio? Eu: pode tirar. E eu tirei o anúncio. Com 8 dias ele não apareceu. E aquilo me deixou o coração mais aflito, e a dívida está chegando. E o Senhor falou: filho, calma, confia, acredita. E o carro não era tão bom assim. Mas o Senhor falou: anuncia de novo. No primeiro anúncio, Deus usou uma empresária lá de Formosa. E falou: olha, eu dei um carro para o meu filho, e ele disse que o carro é carro de velho. E ele não quer, e ele viu o teu carro anunciado, ele quer fazer um negócio. Aí eu falei: meu Deus, eu não quero trocar o carro, eu quero dinheiro. Olha como é que Deus faz, pastor. E eu fiquei de ir em Formosa e não fui. E de manhãzinha eu estava orando pelo povo lá de mutirão, e o Senhor falou: levanta e vai. E a gasolina na reserva. É interessante como é que Deus trabalha. Porque se o tanque estivesse cheio, talvez o Senhor falou: não vai. Porque seria eu conduzindo. Mas quando o tanque está vazio, é Deus que conduz. E eu cheguei lá, o rapaz ficou encantado com outro carro. E ela falou: ó, aqui, é seu e eu ainda vou te voltar 7 mil. Os 7 mil que eu precisava. E o carro que eu estou agora, ele é mais caro do que o outro. Aleluia. Presta bem atenção como que Deus faz. Elias está lá no ribeiro, bebendo água, comendo pão. Mas só que aconteceu um fato interessante. Ele estava acomodado, Oswaldo. Missionário Oswaldo, Elias já estava tranquilo. Eu estou protegido de Acabe. O pão está vindo de manhã, a água está no ribeiro, o pão está vindo à tarde, eu estou tranquilo. E Deus vai e seca o ribeiro. Ei, você não pegou? Quando Deus fecha a torneira, é porque Ele quer um propósito contigo. Elias agora está sem água, sem pão. Aí o Senhor fala: levanta de novo. Aí eu vou repetir o que eu comecei a ler. Deus não fala com ninguém sentado, caído. Deus mandou Elias levantar de novo. E olha o texto: levanta-te. E veio a palavra do Senhor a Elias dizendo: levanta-te
e vai até Sarapet, que pertence a Sidom. Olha, levanta e vai, passa pelo vale de Sidom e habita ali, aonde ordenei uma mulher viúva que lhe sustente. Agora pega essa mensagem aqui. Elias está sendo procurado por Jezabel e por Acabe para ser morto. Agora Elias tem que passar na porta de Acabe. Tem hora que Deus vai te mandar no terreiro do inimigo mesmo. Tem hora que você vai passar perigo de morte. Oh, Ele te protege. Elias tinha que passar na... E o interessante ainda nesse texto, eu estou fazendo uma mensagem expositiva, não vou tomar o tempo dos irmãos, vou terminar na hora. Elias agora está passando no vale. Tem hora que tem que passar no vale. Missionário, Reginaldo. Tem hora que tem que ir no vale. Passar pelo vale. Ei, eu nunca vi um homem de Deus ser firmado na palavra, na doutrina, homem que gosta de adorar. Se ele não passar pelo vale, pela prova, ele não consegue ser um bom obreiro. Teve uma vez que o meu pastor, presidente, me levou para uma obra bem difícil, me passou por uma grota para passar umas mangueiras de água, e eu falava: Senhor, será que esse homem está me provando? E eu falava, mas onde ele entrava, eu entrava atrás, eu estava igual o Geazi, aonde Eliseu ia, eu ia, um rolo de mangueira de cá, outro de cá, e ele passava pelo lugar, e o Espírito Santo falou: ele está te provando, vai ser bom obreiro ou não vai? Tem hora que você vai ter que passar pelo vale, para Deus mostrar que Ele é contigo. Tem hora que você vai ter que ver o vale da sombra e da morte, mas Deus está contigo. Elias agora atravessa o vale, passou o perigo de Acabe, está com fome, chega na casa da viúva, e encontra uma viúva em desespero. O interessante é que o texto fala assim, ó, Elias pede água e pão. Estava com fome ou não estava? Eu falo para os amados com toda certeza. Eu já fiz obra de passar o dia todinho sem nem água. Eu já evangelizei por 3 anos um lugar que até calo no pé fazia. Chegava nas chácaras para pedir água, os cachorros botavam a gente para correr. E o povo falava assim, ó, sai daqui, pastor, ninguém quer ouvir você não. Porque lá na região tinha um centro espírita, e quem operava lá era o demônio. E Deus me falava no coração, eu vou fechar, mas permaneça lá. Eu vou fechar o centro, mas permaneça lá. E é interessante, pastor Roberto, que Deus me deu a visão à noite do centro fechado. E Deus usou uma criança para me revelar o que estava acontecendo no centro. E eu acionei a Polícia Federal e o centro foi fechado, porque lá havia pedofilia. Quando esse centro fechou, veio sobre mim uma leva de demônio, querendo me derrubar, querendo me matar, até morte, perigo da morte eu passei, irmãos. Estava saindo daqui para trabalhar, e o Espírito Santo falou, detenha o teu carro, não vai agora. E eu falei, Senhor, mas o horário, chega lá o chefe vai falar alguma coisa, que eu cheguei atrás, segura aí. E eu funcionava o carro, e o Espírito Santo, segura! Irmãos, quando eu cheguei na 128, o laço estava armado.
E era justamente o meu horário de passar. Aquele laço era para mim. O inimigo estava lá de prontidão, mas como Deus me deteve ali por alguns minutos, eu atrasei e a obra de Satanás foi desmanchada. O acidente que aconteceu lá matou 2 vítimas. E era o meu carro que era para estar envolvido. Sabe o que é isso? É quando você escuta. É quando você tem intimidade com Deus. É quando você ora e o Espírito Santo fala: ei filho, eu estou aqui do teu lado. Pelas madrugadas, quando eu estou orando ali pelo mutirão, eu nunca orei tanto, pastor Roberto. Eu agradeço a Deus pelo este homem de Deus, porque eu estava acomodado. Eu nunca orei tanto pelaquela região ali, como estou orando agora. E quando eu estou ali 4 horas da manhã, eu vejo do lado do sofá, eu ajoelhado, uma mão colocando sobre o meu ombro e falando: eu estou contigo, filho. Sabe por que isso? Porque eu me dispus, eu não sou bom, eu sou o menor da casa, como o missionário falou, mas é a obediência àquele lá de cima. Eu vou aonde ele mandar. Elias agora está na casa de uma viúva pedindo pão e água. Aonde a viúva relata a ele que fala: olha, eu só tenho um punhado de farinha e um pouquinho de azeite na botija. Eu vou fazer para mim e para o meu filho, depois que comamos e morramos. A viúva tinha decretado a falência e a morte. Ei, deixa eu pregar aqui. Deus vai te chamar ainda para você chegar em lá destruído e você edificar aquela casa. Deus vai te chamar ainda aonde há um casamento. Deus vai te usar nos casamentos. Deus vai te usar nos lares. Essa mulher decretou a morte, pastor Roberto. Essa mulher falou: eu vou fazer para mim e para o meu filho. Era a missão de Elias. Qual é a sua missão? O que você está observando na sua vizinhança? Os seus olhos espirituais estão olhando o que está acontecendo ao seu redor? Quantas pessoas estão precisando de você? Esses dias nós faltamos algumas coisas lá em casa, sabe por quê? Porque tivemos que dividir com a irmã lá do mutirão. E é doído, irmão, você chegar numa casa, não ter nada, e você falar: mas lá em casa tem, eu vou lá buscar a metade para ele. Jesus falou: quando eu tive sede, você me deu de beber. Quando eu tive fome, você me deu de comer. Quando eu tive sede, você me deu de beber. Irmão, missão não é ter um título de missionário. Missão é você se dispor, se desprender pelas vidas, chegar aqui e falar: pastor Roberto, vamos lá na vida, lá na feira, vamos ali, vamos aqui. É muito bom, mas não agir é mal. Você tem que pôr no seu coração que você foi separado, você foi escolhido para fazer uma grande missão. Elias chega lá agora e a viúva não tem nada. Agora imagina, pedir água e não tem, pedir pão e não tem, e ainda ver a mulher falar que vai comer o que tem e vai morrer. Você chegar na casa de um irmão e ele não tem um remédio, a enfermidade atacando. Quantas vezes eu falo: pastora Daiane, compra lá um antibiótico, nós vamos orar, mas compra lá um antibiótico. Chegamos na casa de uma mulher que estava em estado terminal. O médico falou: ela vai morrer porque é câncer. E o Espírito Santo falou: filho, eu quero te usar agora. E eu falei para a família: o que vocês mais querem?
Nós queremos, pelo menos pela última vez, ver ela na mesa com a gente. Ela estava acamada, sem cabelo. E eu fui diante do pai e falei: pai, eu não sou nada. Eu não tenho nada, que está em mim é seu. E fizemos uma oração. E quando foi no outro dia, meio-dia, a irmã me ligou e mandou a foto, pastor Roberto. A mulher estava na mesa com eles comendo. A glória de Deus, a honra é de Deus, porque Ele quer usar você. Quando você se dispõe, Deus quer te usar. Elias se dispôs a correr o risco de vida, a passar fome, mas estava ali ordenando que não vai chover, que não vai cair uma gota d'água, enquanto a nação de Israel não se virasse para Deus e se arrependesse dos pecados. Elias falou: não vai chover, e não choveu. O homem que falava com o vento e o vento obedecia. Falava com a água e a água obedecia. Falava com a natureza e a natureza obedecia. Vou finalizar. Elias agora vai lá e fala: mulher, faz um bolo pequeno para mim. Isso aqui é obediência, pastor Roberto. Faz um bolo pequeno para mim e faz outro para o teu filho e para você. Pegou? Primeiro Deus, missionário Oswaldo. Primeiro Deus. Tem pessoas, primeiro lugar é eu, depois é Deus. Não é assim, igreja. Primeiro é Deus. Porque se não for Deus, você não é nada. A obediência da mulher fez conforme o profeta falou, missionária Raimunda. Missionária Raimunda esteve ali. Deus abençoe a senhora, missionária. E ela viu o que eu estou enfrentando. Deus usou ela para falar. Eu recebi a mensagem, missionária. Não é fácil. O lugar onde opera milhões de demônios naquela área. Não é fácil. Não é fácil você chegar no meio de um monte de drogados e você se pôr no meio. E o rapaz falar: o que você quer aqui, pastor? Que não é seu lugar não, vaza, vai embora. E eu falei: eu vim trazer uma palavra de Deus para você. E o outro falou: bate logo nesse pastor. E Deus usa um e fala assim: não trisca não, que é perigoso. Deus usa a boca de um drogado e falar: não toca nele. Não toca no ungido de Deus, porque se tocar vai ser difícil para você. É você chegar num lugar onde tem prostituição e você falar o amor de Cristo para aquelas meninas e falar: olha, você é uma mulher bonita, você tem que arrumar um emprego, você pode ser uma secretária, você pode ser uma polícia rodoviária federal, sai desta vida, é você pregar o evangelho. E a mulher cair em choro e falar: eu já fui crente, eu louvava na igreja, eu quero aceitar Jesus. Elias falou assim: mulher, obedece. Ela obedeceu. Vou finalizar aqui. E o texto bíblico vai falar: vai lá, pega umas vasilhas lá. Vou tirar você dessa miséria. Vou tirar você dessa pobreza. A Bíblia vai dizer que a mulher arrumou vasilhas. E mais vasilhas. E mais vasilhas. Olha o vaso. Cadê os vasos para encher de azeite? Tem vaso aí? Cadê os vasos? O azeite aqui, ó. O azeite aqui representa o Espírito Santo. É os vasos, traz vasos. Deus está procurando vasos nesses dias para encher de azeite. Mas é um azeite que você vai ter que gastar esse combustível. Não é azeite para ficar dentro do templo, não. É azeite para você gastar lá fora. Porque quando você está cheio aqui dentro é bom, missionário Oswaldo.
Você enche da presença de Deus, sapateia, mas lá fora você tem que gastar ele. Tem dia que eu e a minha esposa chega só o bagaço. Vazio, missionária Leila, vazio, porque gastou tudo lá. Você lembra da mulher do fluxo de sangue? Quando tocou em Jesus, saiu virtude. Lá você vai orar, quando você ora, o demônio se manifesta. E você tem que gastar o azeite. É missões. É missões. Quando seu pastor te chamar e mandar para a obra, aceita. Não põe dificuldade, não. A Bíblia diz que Elias mandou a mulher a juntar as vasilhas. E ele orou a Deus. E o azeite foi enchendo as vasilhas. Ele clamou a Deus. Recebe aí, missionária Leila. O azeite foi enchendo. O azeite está enchendo o vaso essa noite. O azeite foi enchendo vasilhas e vasilhas e mais vasilhas. O azeite foi enchendo vasilhas vazias. E se tem nessa noite vasilhas vazias que Deus quer encher, fica de pé, vem aqui na frente, eu quero orar por você.